Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre Machine Learning. Roda o VT! Machine Learning, gente, como que isso entrou na minha vida? Como que eu comecei a pensar em Machine Learning? Como que eu resolvi usar? Como que eu resolvi aprender, né? Porque, pô, tem que ter um sentido, né? Um objetivo, um porquê. Eu também acho que tudo tem que ter um porquê, né? E aí, eu estava fazendo mestrado. Como alguns de vocês já devem ter visto o vídeo, assistido aqui o vídeo do canal, falando sobre como foi a minha experiência de mestrado, como que eu consegui o mestrado, como que eu conseguia o sponsor, como que funciona, né? Então, se você não viu ainda, clica aqui pra você ir lá assistir esse vídeo depois, tá bom? E durante a minha experiência de mestrado, eu consegui o tema que era otimizar os processos através de código de programação e softwares para ajudar a otimizar o nosso processo produtivo, os nossos resultados técnicos e econômicos. Então, resultado técnico diz respeito também a consumo de energia. Então, como que a gente melhora o nosso consumo de energia nas plantas? E dentro desse contexto, dentro desse estudo que eu estava fazendo, eu também comecei a usar dados. Então, comecei a modelizar o processo com Excel. Gente, sério, é sério. Primeira coisa, Excel. A gente estava lá, fez a modelagem do processo no Excel, beleza? Aqui. E aí, aos poucos, estudando melhor o que estava acontecendo, estudando como que o sistema acontecia, interagia entre si. Então, era um sistema de produção dentro de uma refinaria, tá, gente? Então, eram unidades de processo na refinaria. Então, vamos supor que eu estava estudando uma parte do processo, um reator, uma fornalha, alguma parte do processo. A gente começou a estudar isso com o solver e as ferramentas e cálculos e estatística dentro do Excel. Lembrando que eu era uma engenheira química saída da faculdade, galera, né? Eu estava lá tentando aplicar todos os meus conhecimentos de reação química, de balanço de massa, balanço de energia e tudo mais, né? E aí, eu tive que sair fora da caixinha, tá? Então, a primeira coisa que eu comecei a ver lá foi, você tem que conseguir dar um passo pra trás, jogar isso fora e tentar analisar o problema de outra forma, tá? Então, tentar olhar para os dados e para o problema que eu tinha diante de mim de uma forma mais estatística. Então, olhando para esses dados, entendendo as correlações que existiam nesses dados. Qual era a variável que dependia de qual? Será que a energia consumida ela dependia da qualidade da minha carga de entrada, do meu produto que eu estava tratando, do que estava entrando no meu sistema? Então, se eu tinha mais consumo de energia ou menos, dependendo do que eu estava tratando. Obviamente, sim, tem uma dependência, mas qual é ela? Qual é essa dependência? Então, esse foi um primeiro estudo que a gente fez e aos poucos eu fui percebendo que eu precisava de mais ferramentas para conseguir ajudar nesse processo. E de forma também mais automatizada e tudo mais. Então, a segunda coisa que a gente fez foi usar código de MATLAB e C#. Tá? Então, a gente começou a implementar algumas das correlações encontradas com ferramentas simples, como Excel. Começamos a usar um pouco do MATLAB para ajudar a gente. E também o C# num segundo momento para ajudar a otimizar esses cálculos, as análises e também automatizar o que a gente tinha encontrado. Porque a partir do momento que a gente tinha encontrado os parâmetros corretos, a forma da equação e tudo mais, como que eu represento tudo isso, a gente começou a usar o MATLAB C# com o Visual Studio e com o MATLAB. E a terceira etapa, gente, a terceira etapa dentro desses estudos foi o Machine Learning. Então, comecei a estudar os dados com um outro approach, né? Um outro tipo de olhar e só olhando realmente de um ponto de vista estatístico, matemático e com algoritmos. Então, a gente começou a aplicar algoritmos de aprendizado de máquina e neste primeiro momento eu não estava usando Python, tá? Então, eu estava usando uma ferramenta visual em que por trás era Python, mas tinham alguns blocos já pré-codados pra gente parametrizar com o problema que a gente queria. Então, era um workflow, né? Então, era uma página em branco pra gente
gente colocar os bloquinhos que a gente queria usar. Por exemplo, se eu queria importar os dados, eu queria depois fazer uma limpeza, eu queria definir as variáveis de entrada e de saída, eu queria construir uma rede neural, um random forest, uma regressão linear e assim por diante. Então eu tinha os blocos definidos que eu podia escolher e construir o machine learning a partir dos meus dados, que são os mesmos dados que eu fiz o primeiro estudo, o segundo tipo de estudo e o terceiro tipo de estudo, tá? Então foi uma outra forma de fazer esse estudo e que deu resultados tão bons quanto ou melhores, tá? Então, em alguns casos foram realmente melhores com o machine learning e que a gente realmente começou a implementar esse modelo com o machine learning. Como vocês viram, a primeira vez, não usei o Python logo de cara. Mas como a gente foi precisando usar cada vez mais, aí eu fui fazer um curso, fui realmente aprender um pouco mais sobre essa área, tanto uma visão teórica quanto uma visão mais prática. Então esse foi o meu primeiro contato com Machine Learning, que foi uma grande necessidade do meu trabalho, foi uma grande necessidade da empresa que eu estava trabalhando durante o meu mestrado industrial. Então eu precisei aprender, implementar esses métodos de desenvolvimento de Machine Learning para a gente poder otimizar os nossos processos. Porque a partir desse modelo a gente tinha uma melhor visão do que estava acontecendo. Quando você tem uma melhor visão do que acontece, só aí você consegue otimizar. Você não consegue otimizar nada se você não tiver uma visão do que acontece. E aí, para ter essa visão, é toda uma cadeia, né? Para ter essa visão, você precisa ter os dados. Então vamos de novo. Para você poder otimizar qualquer processo, você precisa ter uma visão do que está acontecendo, saber o que está acontecendo. E para você conseguir saber o que está acontecendo, que seja por modelos de machine learning ou modelos físico-químicos ou modelos que são código mesmo por trás, que pessoas definiram as equações, que alguma pessoa trouxe o conhecimento dela para definir a equação e você colocou isso dentro de um código, então isso você traz o conhecimento e a visão do que está acontecendo. Mas para tudo isso, você precisa ter acesso aos dados, você precisa ter acesso ao dado da fonte do que está acontecendo. Então tudo isso vai gerando, o dado vai gerando essa informação, experiência, aplicação, aprendizagem com isso, otimização. Então tudo isso é uma cadeia de informações e de ações a partir dos dados em que a gente pode chegar a essa otimização e melhoria dos nossos processos produtivos, financeiros, de vendas, de marketing, técnicos e muitos outros, né? Então o machine learning está sendo usado em vários setores, inclusive entretenimento, que a gente tem visto muito, Instagram, rede social, YouTube, muitos, Netflix. Então tem vários exemplos que a gente pode tratar aqui. Se você tiver algum específico que queira que a gente converse, também deixa aqui pra mim, deixa aqui nos comentários, pode me mandar lá no Instagram pra gente conversar, se tiver alguma coisa específica que vocês tenham curiosidade. Então, resumindo, essa foi a primeira vez que eu tive contato com Machine Learning e isso só fez crescer a minha curiosidade pela tecnologia e me fez querer aprender mais sobre essa área. E foi aí que eu comecei a aprender o Python de fato, comecei a aprender as linguagens, os tipos de algoritmos que a gente pode aplicar, os tipos de indicadores de performance dos modelos e tudo mais, né? Então, foi um momento de muito aprendizado, porque eu sou engenheira química, não vim dessa área de data science e nem de estatística, nem de matemática, e não tinha feito Python na faculdade, então foi realmente dentro do contexto do meu mestrado que eu precisei aplicar e aprender em prol da empresa, em prol das nossas estratégias, objetivos, técnicos e comerciais. Então deixa o seu like aqui, o seu comentário e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!